Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar ouvindo essa reflexão, mas eu tenho uma palavra para ministrar o seu coração no dia de hoje, amém? Você que gostaria de acompanhar comigo, pode estar abrindo lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, os versículos de número 16 em diante, nós vamos ler e diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta estava seguindo a nós e clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e repreendeu em nome de Jesus Cristo o espírito imundo para que saísse dela, e saiu na mesma hora. E havendo os seus senhores que a presença daquilo que estava lucrando saiu por Paulo e Silas, os levaram até a praça para serem julgados pelos magistrados. E apresentando diante deles, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não é lícito receber nem praticar, porque nós somos romanos. E a multidão se levantou única contra eles e mandaram açoitá-los com varas. E havendo dando muitos açoites, lançaram Paulo e Silas na prisão e pediram que o guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou-lhes em cárcere interior e ainda prendeu os seus pés em um tronco de árvore. E pondo perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces das prisões se moveram e logo se abriram todas as cadeias e foram soltas todas as prisões. E acordando o carcereiro e vendo as portas das prisões abertas, puxou a sua espada para se matar, porque pensava que haviam fugido. Mas Paulo, clamando em grande voz, disse: Não tema mal algum, nós estamos aqui. E ele, saltando para dentro, trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas e disse: Senhores, o que eu preciso para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa passagem é uma passagem maravilhosa que vem nos ensinar algo precioso que eu gostaria de compartilhar ao seu coração. Nós vemos aqui Paulo e Silas saindo para ir até a oração. E no meio deste caminho, porque tudo naquela época era feito a pé, ou por jumentos, ou por camelos. Não existia carros nem moto. Então, a caminho deste lugar de oração, a palavra do Senhor vem dizer que uma jovem aparece nesse caminho e começa a bajular Paulo e Silas. É interessante que essa jovem tinha um espírito de adivinhação com ela. Não era um espírito que provinha de Deus, era um espírito de adivinhação que não provia de Deus. Portanto, é que ela falava para Paulo e Silas: esses homens são homens de Deus, esses homens são homens de Deus, e ficava repetindo isso. É interessante nós pensarmos que quando tem muita bajulação, nós precisamos prestar atenção, porque toda bajulação vem na intenção de inflamar o ego dos nossos corações. E nós vemos ali o discernimento espiritual de Paulo compreendendo isso. Então ele olha para trás e repreende aquele espírito de adivinhação que estava sobre essa mulher. Isso é uma evidência de que nem tudo que é declarado por algumas pessoas como revelação provenha de Deus. Nós precisamos entender que as trevas são prudentes também e eles conseguem maquiar, passar uma falsa impressão, se fazendo de conta que é algo de Deus, quando a intenção por trás é derrubar a pessoa, é tirar a pessoa do propósito. E graças a Deus, o nosso amigo e companheiro apóstolo Paulo aqui nos dá uma lição de discernimento espiritual, mostrando que aquele espírito não provinha de Deus. Quando ele repreende em nome de Jesus, o espírito de adivinhação sai dessa mulher. Ela volta para aqueles senhores das quais
ela ganhava dinheiro através disso. Infelizmente, não muito diferente, né, de algumas pessoas no dia de hoje que usam o Evangelho, usam a palavra de Deus para se autopromover ou ganhar dinheiro nas custas de pessoas que estão, infelizmente, acreditando e sedentas atrás de uma resposta, atrás de uma saída, e acabam, infelizmente, indo até esse tipo de gente que está vendendo algo que não provém deles. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo então repreende esse espírito. Essa mulher vai até os seus senhores e diz assim: a partir de hoje eu não consigo mais adivinhar mais nada, não vai dar mais para a gente enganar ninguém, nem ganhar dinheiro do povo. E esse homem, Paulo e Silas, foi que fez isso comigo, me libertando. Nós vemos então que esses homens pegam Paulo e Silas, levam eles até uma praça pública e julgam eles. E ali nós vemos então que o julgamento é feito sobre Paulo e Silas. E qual é a punição? Açoitá-los em praça pública. Nós precisamos entender que os açoites eram dados em homens que eram despidos. Então, além dos açoites, da dor na carne, tinha a dor da vergonha diante daqueles homens. Eles estavam provando de uma grande vergonha, sendo expostos diante daquelas pessoas que estavam vendo serem açoitados. Depois disso, como se não bastasse, o dia de Paulo e Silas termina dentro de uma prisão, acorrentados em troncos. E é interessante que é aqui que Deus ministrou algo muito poderoso no meu coração. A intenção deles pela manhã era sair para orar, para adorar a Deus. Mas durante o dia deles, algo bom se transformou em algo horrível. Eles acabaram um dia que parecia um dia comum e terminaram um dia dentro de uma prisão, açoitados. Nós precisamos entender uma coisa: a intenção do coração de Paulo e Silas não mudou. Mesmo dentro de um cárcere, mesmo açoitados, mesmo julgados, envergonhados pela multidão, eles não desistem de manter o propósito que havia dentro dos corações. Nós vemos então o texto dizer que Paulo e Silas começam a orar e adorar a Deus, e os outros presos começam a ouvir. Eu queria te dizer algo muito profundo ao seu coração. Talvez você levanta pela manhã com uma intenção boa no seu coração de agradar a Deus, mas o seu dia acaba terminando muito ruim, e você tem duas escolhas a fazer: deixar que as suas emoções reinem e faça com que você perca esse propósito dentro de você, ou que você escolha calar as suas emoções e corresponder ao propósito que Deus colocou no seu coração. Essa é a maior lição desse texto que eu aprendo e eu quero compartilhar com você. Paulo e Silas tinham todos os motivos, todos eles, para reclamar talvez, para questionar talvez a Deus. Afinal de contas, eles só queriam ir à oração, e durante o dia tudo mudou. Tudo se transformou em algo horrível, ficou um dia muito difícil para eles. E nós vemos então que nesse dia difícil, em vez de reclamar, em vez de questionar, nesse ambiente delicado onde eles estavam, eles escolhem continuar manifestando o propósito do coração deles, aquilo que eles acreditavam de fato. Então eles começam a orar e adorar a Deus. O que você é no meio da tribulação, o que você faz no meio da situação difícil, é o que define o que de fato você acredita. Nós precisamos entender que se as situações conseguem mudar para pior e conseguem mudar o seu interior, o seu coração, é sinal de que você não está plenamente convicto daquilo que Deus colocou dentro de você. E é necessário você fazer uma autoavaliação, porque eu sei que nós somos humanos e é natural algumas coisas acontecer conosco que nós queremos às vezes ficar emotivos, abatidos, tristes. Isso é normal porque você é ser humano. Mas isso não pode mudar a intenção do coração. Isso não pode mudar o nosso propósito existencial. Isso não pode mudar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu queria te dizer que as suas emoções não podem te parar. As suas emoções, a situação difícil não pode calar você. Essas coisas que acontecem externamente não pode mudar a sua essência daquilo que Deus tem falado sobre a sua vida, daquilo que Deus tem prometido para você, daquilo que Deus tem te levantado, te chamado e te enviado para fazer. Nós precisamos entender que nós não podemos nos mover por emoções,
Nós devemos lutar para nos mover por propósitos. Ainda que as emoções tentem reinar e governar, existe um lugar em Deus onde é possível viver por propósitos, anulando as nossas emoções e permitindo que o Espírito Santo reine. Nós vemos então que no meio desse cenário difícil, eles continuam com o propósito que eles estavam pela manhã, orar e adorar. E ali acontece algo fabuloso. As cadeias são abertas e havia um milagre embrulhado no meio desse dia tão difícil. Havia um milagre acontecendo no meio da dor. E nós não enxergamos que o Senhor está operando muitas vezes no meio da dor, da situação difícil. Paulo e Silas, no meio desse cenário, adorando e louvando a Deus. O carcereiro descobre que as prisões estão abertas ali, sai para ver o que acontece. Acha que todo mundo saiu correndo, fugindo. E o Senhor mostra que Paulo e Silas estavam ali e não tinham fugido. É lindo de ver que esse carcereiro então percebe a existência de Deus na vida desses homens. Que a prisão não calou eles, não mudou o propósito. E ele pergunta para ele: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser como vocês? E eles respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que é exatamente isso que acontece com a família desse carcereiro. Talvez você está passando por alguma situação e você não está entendendo nada. Mas você precisa entender que no meio de situações difíceis, tem milagres. Que na medida que nós vamos desembrulhando essas situações, desenrolando esses problemas, o milagre vai brotando e aparecendo. Talvez não seja um milagre contigo, talvez seja um milagre com alguém que vai se aproximar de você nesse cenário de dor, nesse cenário difícil. Então, o meu convite para você é, por favor, não desista de continuar carregando o propósito do Senhor sobre a sua vida. Não permita que as emoções, devido às dificuldades, devido às investidas do inimigo na sua vida, venha fazer com que você mate o propósito. Se mova, por favor, por propósitos e não por emoções. Eu me lembro quantas vezes eu, estando à tarde no meu ministério, orando, eu tenho a chave de ir lá, tenho essa liberdade, graças a Deus, com os meus pastores, de ir lá sozinha para orar. E quantas vezes eu orando uma tarde muito difícil, passando por coisas que eu não desejo para ninguém, chorando em lágrimas copiosamente, como se para mim a minha vida tivesse acabado ali. E à noite eu estava ministrando em altares como se nada tivesse acontecido. Talvez quem conhecesse a minha história e quem soubesse o que eu estava passando, olharia para mim e diria assim: ela está sendo hipócrita. Mas não, amado. Eu não estava sendo hipócrita. Eu estava me movendo por propósitos. Eu estava calando as minhas emoções e as minhas dores que minha alma estava sentindo, para ser útil em favor de vidas, com um propósito maior: salvação de almas. Então nós precisamos entender que dentro de situações muito difíceis, tem milagres acontecendo. E nós precisamos se manter firmes nos propósitos que o Senhor estabeleceu dentro de nós, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer em outras vidas. Então, em nome de Jesus, que você possa meditar nessa palavra e compartilhar com alguém que você conhece, que talvez esteja vivendo algo delicado. E eu creio que o Senhor vai te ajudar a permanecer firme no propósito. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.